Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a voz que acalma os mares é a mesma que expulsa o mal e transforma o nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A frase, ela expõe dois lados da mesma moeda. A voz do Senhor, ela tem o poder tanto de expulsar quanto de acalmar. Tudo depende do que você acredita. Se você não acredita em Jesus, a voz vai expulsar primeiro tudo aquilo que não é dele, para depois acalmar o seu coração. Mas se você já confia em Jesus, quando você ouve a voz dele, você sabe que tudo vai ficar bem. É como se uma pessoa ela tivesse perdida ou desaparecida durante muitos e muitos e muitos dias. E você não tem notícias e você simplesmente não tem nada. Você já está aflito pensando em todo o mal que possa acontecer. Quantas noites não passou em claro, sofrendo, imaginando. E de repente, o telefone toca e você escuta a voz dessa pessoa. E todo aquele sofrimento que passou, ele simplesmente se torna inexistente. Porque a alegria daquele momento é tamanha que parece que todas as suas orações elas foram atendidas. E aí você consegue confiar que Deus é bom. E é justamente assim que acontece dentro de nós, quando nós recebemos a palavra de Deus e nós cremos no Senhor. É como esse telefonema, depois de tantos dias. Mas existe apenas um problema. Quando uma pessoa desaparece, você sabe quem é essa pessoa. Você entende a razão de você estar passando por tudo aquilo e sofrendo. Mas quando as causas elas são espirituais, nem sempre a gente tem discernimento. Porque parece que a gente precisa de uma presença para poder identificar a falta. Nós identificamos a falta de Jesus através dos nossos sentimentos. Quando os nossos sentimentos eles são atribulados, certamente que Jesus ele não está perto de nós. Porque quando nós ouvimos a sua voz, quando nós sentimos a sua presença através do Espírito Santo, tudo dentro de nós entra em harmonia. Todas as coisas fazem sentido. É como se você simplesmente estivesse bem pelo simples fato de estar vivo, sem depender de nada, de nenhum acontecimento, de nenhuma mensagem, de que alguém fizesse algo que você gostaria, nada. Pelo simples fato de estar vivo. Só que os nossos sentimentos, eles dizem muito sobre a nossa fé. E quando nós duvidamos do poder de Deus, quando nós cremos mais que a solução ela precisa passar pelas mãos de alguém, ao invés de Deus determinar todas as coisas, nós enfraquecemos tudo aquilo que poderia se tornar divino em nossa vida. Se a gente vai lá em Mateus 8, versículo 26, a palavra do Senhor ela diz assim: por que vocês estão assim, tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Só para contextualizar um pouco, eles estavam fazendo uma travessia dentro do barco, e existia uma tempestade na frente deles. E Jesus dormia dentro daquele barco. E os discípulos, acordados, vendo a tempestade, começaram a ficar temerosos. E foram lá acordar Jesus para falar: olha a tempestade. E essa foi a resposta de Jesus. Por que vocês são assim, tão medrosos? Por que a fé de vocês é tão pequena? Olha que coisa interessante. Jesus ele ligou o sentimento de medo à falta de fé. Você tem medo de alguma coisa? Você acha que pode acontecer alguma coisa na tua vida que você não pode controlar? Tem medo de alguma grande dificuldade, problema de saúde, financeiro,
de que alguém te deixe e você não sabe o que fazer, de que algo precisa acontecer, mas parece que não dá certo. Você tem medo de alguma coisa? Jesus está te explicando. Por que a tua fé ela é tão pequena? Por que você não entende que quando a minha voz ela é propagada, tudo obedece à minha vontade? Ele deu ordem aos ventos e às ondas e elas acalmaram. O que Jesus ele pode fazer na sua vida? Talvez o problema é que o seu medo seja fruto do seu passado, fruto da sua vaidade, fruto das tuas intenções que talvez não são boas. Sempre que a gente coloca um objetivo na nossa vida que é para provar algo para alguém, para mostrar alguma coisa para alguém, não dá certo. Jesus nos ajuda quando é para a honra e glória dele, é para que o louvor seja dado a ele. Então o resultado das nossas ações precisa ser louvor e glória. Só que os nossos sentimentos dizem muito, muito. Jesus perto ou Jesus longe? Como é ruim sentir medo, se sentir paralisado, se sentir escravizado. Então, Jesus deixou um ponto. Poxa, por que a fé de vocês é tão pequena? Talvez você esteja se perguntando, como eu aumento a minha fé? A nossa fé, segundo a palavra de Deus, ela só pode ser aumentada ouvindo a palavra de Deus, porque a nossa fé vem por ouvir. Então, cada vez que você escuta esse devocional, mais a sua fé aumenta. Cada vez que você lê a palavra de Deus, mais a sua fé aumenta. Cada vez que você ouve louvores, mais a sua fé aumenta. Cada vez que você fala de Jesus ou se expõe a lugares onde Deus está sendo proclamado, mais a sua fé aumenta. E vai chegar um ponto que você já não duvida mais que Deus existe, nem que Deus possa fazer e nem que Deus possa transformar. Mas tem um porém. Tudo baseado na vontade dele e para a honra e glória dele. A dificuldade que nós passamos hoje é justamente para quebrantar o nosso coração, que muitas vezes está arrogante, quando o nosso eu está muito alto. Quando eu começo a fazer as coisas diferente da forma que Deus ensina, Ele faz justamente isso. Ele me coloca no meu lugar e em situações onde eu possa repensar a minha vida e as minhas escolhas e as minhas intenções. Quando eu coloco a minha intenção no lugar certo, o céu se abre diante de mim. Então a palavra de Deus, para quem acredita em Deus, ela é um refrigério. Por isso que nós sempre salientamos, leia a palavra de Deus. Porque eu sei que o mundo ele pode tirar tudo de você, mas ninguém pode roubar o Deus que está dentro do teu coração. Você pode sentar e simplesmente ficar vendo a sua vida ser destruída. Pode achar que alguém poderia ter feito alguma coisa para que tudo não acontecesse. Pode colocar a culpa em quem você quiser. O que aconteceu, aconteceu. Daqui para frente tudo pode ser diferente. Se você colocar Deus no lugar dele, os teus sentimentos vão melhorar, os teus pensamentos vão acalmar e tudo aquilo que antes era medo e tempestade vai se tornar um lugar calmo, porque aonde Jesus vive, o mal não resiste, o mal não sobrevive junto, ele simplesmente sai de perto. E aí vem a frase: a voz que acalma os mares é a mesma que expulsa o mal, que expulsa os demônios. E quando o mal ele sai da nossa vida, existe transformação. E isso é nítido, isso nós percebemos quando nós nos convertemos, que a nossa vida ela muda, o nosso semblante muda, os nossos pensamentos mudam, as nossas prioridades mudam, tudo dentro de nós muda. Porque antes vivia o mal, as trevas e a escuridão, mas hoje vive a luz, o amor e a esperança. Se a gente continua lendo essa passagem da Bíblia, lá em Marcos 5, versículo 18 e 19, a palavra ela diz assim: enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não deixou, e em troca lhe disse: vá para casa, para junto dos seus, e anuncie para eles tudo que o Senhor fez, em sua misericórdia, fez por você. Olha que coisa interessante. Essa passagem, ela
conta sobre um homem que ele vivia dentro de um cemitério, que ele era endemoniado, que toda a cidade sabia que ele era uma pessoa endemoniada. Ele era violento, ele agredia as pessoas, ele maltratava. Mas quando Jesus passou lá, o espírito dele, só de ver Jesus, começou a se ficar inquieto dentro dele. E nessa conversa, Jesus expulsa esse espírito para uma manada de porcos, e essa manada de porcos ele cai de dentro de um precipício, e o pessoal da cidade fica revoltado com Jesus, porque perdeu os animais deles. Aquela vida que estava sendo salva não tinha problema, o importante eram os porcos. E a gente tem que olhar que na Bíblia eles falam que a carne de porco, ela é impura. Então ele tirou o demônio e colocou em algo impuro, e esse algo impuro simplesmente caiu de dentro de um barranco, né? E aí, depois que esse espírito foi expulso, que as pessoas viram o que Jesus fez por ele, Jesus ele estava entrando no barco de novo, e esse homem veio atrás dele dizendo assim: olha, eu queria ficar com você, eu queria andar com vocês, eu queria fazer o que vocês fazem. Olha a mudança. Antes era uma pessoa que tinha medo de Deus, mas depois que ela se converteu, ela começou a buscar o Senhor. Mas Jesus tinha planos para a vida daquele homem, e aqui a gente enxerga o que é o propósito. Será que o propósito é o que eu quero fazer ou é o que Deus determinou para fazer? O homem que tinha sido endemoniado, esse era o testemunho dele. Qual é o meu testemunho? Eu era o homem que era ateu, o homem que tinha depressão. Então, quando o Senhor chega na nossa vida, aquilo que as pessoas nos reconheciam vão fazer parte do nosso testemunho. Talvez você seja aquele cara que é o ex-drogado, o ex-viciado, o ex-isso, o ex-aquilo. Não importa o que você seja. O importante é o que você é agora. O importante é que após a nossa conversão, aquilo que dominava já não domina mais. Aquela velha vida, aqueles velhos hábitos, aqueles velhos costumes, eles já não participam. Por isso que quando Deus expulsa o mal, Ele transforma o nosso coração. E qual era o propósito desse homem? Qual eram os planos que Jesus tinha para ele? Jesus disse não. Quantas vezes Deus diz não para a gente? Só que sempre que Deus diz não, Ele diz o que Ele quer de você. Só que talvez você parou para ouvir o que Deus quer para você. Você simplesmente, vamos imaginar a situação. Você foi curado, aí você vai lá, procura Jesus. Ó, Jesus, eu quero ir com você. Não, você não vai. Pronto. Como que você ia reagir? Ah, Jesus não gosta de mim. Não, Jesus não me escuta. Olha, porque todas as outras pessoas estão no barco e eu não estou. Ah, ele está fazendo isso só porque eu era endemoniado. Ai, quantas desculpas nós não conseguiríamos colocar nessa situação para a gente se inferiorizar? Porque nós não temos maturidade de ouvir um não de Deus. Mas Deus não está dizendo não para a tua vontade. Ele está dizendo sim porque Ele precisa de você para outra coisa. E é isso que você não entendeu. A pergunta é, eu posso fazer isso? Não era essa a pergunta, é no que eu posso ajudar? O que o Senhor precisa de mim? Por que o Senhor tirou o espírito imundo de mim? Como eu posso servir? Aí a pergunta melhora. E depois que Jesus diz não, Ele diz, vá para casa, para junto dos seus e faça o quê? E anuncie para eles tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você. O que a gente sempre fala? Que é o dever de todas as pessoas que se convertem. Falar de Jesus para outras pessoas. Que esse não é o papel. Não é o papel simplesmente da igreja, do padre, do pastor, do diácono, seja lá de quem for, do pregador youtuber. Não. Não, Deus mudou a vida desse homem para que o testemunho dele mudasse a vida dentro da casa dele. E o primeiro lugar que a gente tem que semear o amor de Deus é dentro da nossa casa, é no meio dos nossos. Olha que exemplo. Vá para casa junto dos seus. Quanto tempo esse homem não passou longe da família? Quanto tempo essa pessoa não passou maltratando a família dele? E é justamente aquele que era a pedra de tropeço, que era o motivo de discórdia, que era o motivo de discussão, que Deus vai usar para falar, olha o meu poder.
porque eu peguei a vida dessa pessoa que ela era insuportável e olha como ela mudou. Aí nós podemos ter graça diante do Senhor e entender o tamanho da misericórdia dele, porque se ele pôde pegar um endemoniado daquele jeito, com tantos problemas, com uma vida tão torta e transformá-la desse jeito, o que ele não pode fazer na tua vida? E aí vem a pergunta, por que Deus ainda não agiu na sua vida? Porque você não entregou a sua vida a ele. Você não falou, posso te seguir? Posso ir com você? Ou o que você espera de mim? O que eu posso fazer pelo Senhor? Quando você começar a sonhar os planos de Jesus para os teus planos, quando você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, certamente que tudo vai mudar. Certamente que tudo vai mudar. E essa calma que o Senhor traz quando Ele está conosco, nada nesse mundo pode produzir. Nada, nada, é impossível. Você pode muitas vezes enganar o seu cérebro e imaginar e achar, mas a presença de Deus dentro de nós, ela é inconfundível. Quando o Senhor fala, nós temos a certeza e temos a convicção. E às vezes nós precisamos tentar 1, 2, 3 vezes. Porque enquanto a gente duvida, enquanto tenta, tem algum problema nas coisas que nós acreditamos. E essa transformação, ela não custa nada. Eu vejo diversas pessoas que começam a ouvir esse devocional diariamente. Depois de 1, 2, 3 meses, terem uma mudança de vida tão grande que elas não conseguem mais voltar a ser as mesmas. Porque a palavra de Deus já está dentro dela. Os demônios, eles começaram a ser expulsados. Nós precisamos muitas vezes passar por aquilo que nos atenta. Passar por tudo aquilo que muitas vezes nós somos acostumados, habituados, que nós carregamos da vida velha. E esses hábitos, eles precisam ser questionados se eles têm espaço hoje em dia dentro da nossa vida. E aí vai chegar um ponto que você vai sentir que você precisa se batizar, que você quer selar essa aliança com o Senhor. E isso é a coisa mais importante. Mas mais importante que tudo isso é a obediência a Deus. Porque o batismo sem a obediência, ele não vale nada. Não adianta, ele é um simples ato. Assim como qualquer coisa, qualquer sacrifício que nós fazemos simplesmente pelo sacrifício, fazer simplesmente por que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, isso não tem valentia nenhuma. É a mesma discussão que Paulo tinha sobre a circuncisão, sobre ter a necessidade disso para poder adorar o Senhor. E isso nada pode nos impedir de chegar no amor de Deus, de alcançar a misericórdia de Deus. Então isso tem que ser um passo dado espiritualmente. Eu não posso olhar nada à minha volta e querer dizer, olha, eu preciso fazer isso antes. Jesus, quando ele começa a converter as pessoas e escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, e ele tinha dado uma ordem dizendo assim, olha, todo mundo vai, não leva nada e vocês vão anunciar o evangelho, o id. E um deles falou, Senhor, eu posso ir ali na minha casa? Meu pai morreu e eu preciso ir ali. Ele falou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então existe uma urgência em colocar as coisas de Deus acima das nossas coisas. Então não existe nada que você possa fazer nesse mundo que seja necessário, que vai sobrepor as coisas que você pode fazer por Deus. Então se você sente que você tem que fazer algo, faça esse algo que você tente, sem colocar desculpas no meio do caminho, sem colocar situações, mas é porque... Cara, esquece a igreja, ouve o Senhor, olha a palavra de Deus. Tem pregadores que eles mentem, que eles enganam. Nossa, chega a ser triste ver pessoas talvez com milhões de seguidores, com milhões de pessoas, e ao invés dele anunciar a verdade, eles vendem a idolatria como se fossem a forma certa de chegar ao Senhor. E aí você olha uma igreja simplesmente morta, uma igreja que vive à base de penitência, uma igreja que vive à base de esquecimento, que vive à base de quermesse, de bingo e de coisas que de campanha, de não tem nada, e é só isso. Não tem salvação,
Não se fala de Jesus, não se fala de nada. A gente viu essas lives de NPC repetindo diversas vezes o mesmo comportamento. Nós temos uma igreja que ela é repetitiva. O tempo inteiro a mesma coisa, o tempo inteiro a mesma coisa. E aí? A gente olha um adolescente, tem 14, 15 anos, repetindo alguma coisa o tempo inteiro e acha aquilo a coisa mais estúpida do mundo e não consegue olhar dentro de uma igreja que faz exatamente a mesma coisa, dia após dia, repetindo as mesmas palavras, lendo um livro porque não tem ação do Espírito Santo, repetindo a oração porque não tem ação do Espírito Santo, é só aquilo, já está sacramentado e não tem mais nada para ser escrito e não tem mais nada. Pesquisa no Google, Live, L-I-V-E-N-P-C. Assiste um vídeo, você vai ver crianças com comportamento repetitivo. E me fala qual é a diferença dessas orações repetitivas. Nenhuma. Nenhuma. E Deus fala na Bíblia que nós não devemos orar dessa forma. E eu não entendo, sério. Eu não entendo, eu não consigo levar para o lado espiritual isso. Porque se Deus diz algo tão simples, não façam orações repetitivas como fazem os pagãos, porque eles acham que por muito falar, Deus vai ouvi-los. Deus fala também que não é pra gente jejuar e ficar demonstrando que a gente está jejuando, e nem pra gente orar e demonstrar que a gente está orando. Entra no secreto do teu quarto, as coisas que nós fazemos para Deus é para Deus, não é para se gabar para os homens. A voz que acalma os mares é a mesma que expulsa o mal e transforma nosso coração. E a palavra de Deus é o nosso guia. Quer transformação, segue a palavra. Leia a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, tocar a sua vida. Que a voz do Senhor possa expulsar tudo aquilo que não vem dele. Tirar toda essa preocupação, tirar todo esse sentimento de medo, que a sua fé ela possa aumentar, que em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem dele seja removido da tua vida, que você crie uma disciplina para poder ouvir a mensagem de Deus todos os dias, que coloque louvores no lugar dessas músicas seculares, que você possa ouvir o Senhor diretamente na palavra, que você possa questionar tudo aquilo que é sagrado, como Jesus o fazia, porque a palavra de Deus cresce quando nós questionamos com a palavra, porque era assim que Jesus questionava o demônio, através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.